Paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na escatologia. E hoje nós chegamos na lição de número 5. E a lição de número 5 tem como título o arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o tema mais aguardado, mais ansioso da igreja de todos os tempos, que é o rapto dela, é o encontro dela com o Senhor Jesus nos ares. E para isso, a nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira epístola de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Então, primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, é onde nós temos um dos textos mais importantes que fala acerca do arrebatamento da igreja. Então faça toda a leitura desses versículos, aonde eu tenho a mais absoluta certeza que será uma das aulas mais produtivas que nós teremos ansiosamente, que vai falar sobre o rapto da igreja. Queridos, então nós vamos falar sobre o arrebatamento. O arrebatamento, ele é um tema pregado desde a igreja primitiva. O arrebatamento, ele é um tema pregado por volta de 2000 anos. O arrebatamento, ele é um tema que em alguns momentos da história ele tem um pico mais alto, depois ele desaparece, mas ele é um tema, preste bem atenção, que sempre está em voga, ele sempre está em pauta. Hora ou outra a igreja enfatiza o arrebatamento nós enfatizamos o arrebatamento que vai acontecer com a igreja. Então esse período, esse momento é o momento mais aguardado do povo de Deus. É quando a igreja será raptada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E deixa eu dizer um detalhe aqui. O arrebatamento da igreja, tirando alguns teólogos liberais, dos restos todos são plausíveis e crê que este momento vai acontecer. Não importa se são amilenistas ou não, eles acreditam no arrebatamento da igreja. E o tópico 1 diz assim: todos os salvos serão arrebatados. Tá? O arrebatamento da igreja, quando é que vai acontecer o arrebatamento na igreja? Se nós observarmos a nossa lição, o arrebatamento ele vai acontecer na primeira fase da segunda volta ou da segunda vinda de Jesus. Vamos explicar isso direitinho. Jesus, ele nasceu de Maria, tá? Então ele veio pela primeira vez em forma humana, como sofredor. Tá? Ele veio como sofredor, ele veio como filho de José, tá? Que o judeu chama de Ben Yosef. Ele veio como filho de José, ele veio como o profeta Isaías profetizou no capítulo 53, como sofredor, como aquele que sofreu pelas nossas iniquidades, aquele que palmilhou entre nós, aquele que habitou entre nós, se fez carne, sofreu todo o processo que Deus tinha para ele e consumou a nossa salvação. Então essa foi a sua primeira vinda, que foi há cerca de 2000 anos atrás. Então essa foi a primeira vinda. Quando vai ser a sua segunda vinda? Ainda não aconteceu, queridos. Tá? Algumas igrejas pregam que ele já voltou, ele não voltou. Algumas igrejas pregam que ele voltou, por exemplo, de forma espiritual, no mundo espiritual. Isso é uma enganação terrível, tá? Quem prega muito isso, quem pregou muito isso foi a Ellen White, né? Os adventistas absolveram essa ideologia, mas isso é um engano teológico e bíblico muito grande. Então ele veio na primeira vinda como homem, na segunda ele voltará glorificado. E ele ainda não apareceu. Então quando ele voltar, preste atenção, quando ele voltar vai ser a sua segunda
vinda. Então, quando ele aparecer, o que vai acontecer? Nós seremos arrebatados. Então, nós seremos arrebatados na primeira fase da sua segunda vinda. Por quê? Porque ele vai vir, essa segunda vinda vai dar-se em dois momentos. Nós acreditamos que ele vai voltar no início da grande tribulação, ou seja, o arrebatamento vai inaugurar a grande tribulação. E depois do período de 7 anos de grande tribulação, no final ele voltará. Tá? Ele voltará, ele vencerá os inimigos de Deus contra Israel, tá? E isso dar-se-á o que? A sua segunda vinda, ou seja, é a segunda fase da sua segunda vinda. Então nós seremos arrebatados na primeira fase da sua segunda vinda. Então a primeira fase, a primeira vinda dele foi como homem. A segunda vinda dele será como Deus, será em corpo glorificado. Tá? E nesse corpo glorificado ele vai voltar em duas etapas. Na primeira ele arrebata a igreja, tá? E depois de 7 anos aqui na terra ele volta, tá? Ele volta com a sua igreja. No primeiro momento ele vem arrebatar a igreja, ele vem se casar com a noiva, tá? Ele fica 7 anos com essa noiva e depois ele volta novamente, tá? Para vencer aí de forma definitiva e implantar aquilo que nós chamamos de milênio. Ok, queridos? Ponto 1. A reunião dos salvos no encontro com Cristo. Preste atenção. O que significa a palavra arrebatamento? Rápido. Sabe o que eu me emociono com o arrebatamento? Ele é um tema tão pregado, mas toda vez que nós falamos do arrebatamento, nós nos alegramos. Porque quando Paulo escreve essa carta e falando sobre o arrebatamento, ele estava falando, presta atenção, para pessoas que estavam tristes. Vocês podem conferir isso no capítulo 4 e no verso 13. Ele estava falando para pessoas tristes, para as pessoas que tinham problemas com questões com a eternidade, questões acerca da morte. Então Paulo, ele vem solucionar um problema. Ele dá uma resposta plausível e definitiva acerca dos mortos, acerca do que vai acontecer depois dessa vida. Então falar sobre o arrebatamento é falar sobre a nossa definitiva salvação. Eu vou repetir. Falar sobre arrebatamento é falar sobre a nossa definitiva salvação. Porque a salvação ela vai ser completa com o rapto da igreja. Sem o arrebatamento, a salvação fica incompleta, queridos. Preste atenção, tá? Hoje nós temos a certeza? Temos. Mas perceba que nós somos seres humanos. E às vezes passa na minha mente, porque eu sou ser humano. Talvez na de vocês não passe, de alguns não passam, mas às vezes passa na minha mente, mas e se eu ficar naquele dia? Então perceba que a gente está lutando para estar naquele dia, ou seja, a consumação será aquele dia. Aquele dia, humanamente falando, será o nosso respirar. Eu venci com Ele, e agora eu vou desfrutar eternamente a felicidade com Ele. Então o que significa a palavra arrebatamento? Significa rápido, remoção repentina, tirar alguma coisa muito rápido, muito súbito, mas que você menos percebeu, você ficou sem aquilo. Tá? Tipo aqueles trombadinhos que passa, olha aqui, comparação até chula, né? Você passa e de repente ele dá um tapa, sua carteira se foi. É rápido, é muito rápido, você não percebe, já aconteceu. Então arrebatamento significa rápido, de forma repentina, de forma súbita. Tá? Ponto 2. Quem será arrebatados? Presta atenção no que eu vou dizer. Todos os salvos vivos. Eu não disse todas as pessoas vivas. Eu disse todos os salvos vivos. Por exemplo, se o arrebatamento acontecer agora, enquanto eu estou ministrando essa aula, que é no sábado, dia 23 de janeiro, às 21 horas e 24 minutos. Se daqui a 1 minuto acontecer o rapto da igreja, todas as pessoas salvas em todos os lugares, aqueles que são acordados ou dormindo, trabalhando ou não, passeando ou não, serão
arrebatados, serão tirados de forma abrupta, de forma rápida, tá? Então todos os salvos vivos, tá? Todos os salvos vivos. Tópico 2, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Queridos, no tópico de número 2, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Ponto 1, o nosso autor diz assim: a ignorância acerca dos mortos, que isso é uma referência a Tessalonicenses, capítulo 4, do verso de número 13. Por que Paulo escreve o versículo 13? Porque ele frisa a ignorância acerca dos mortos. Por quê? Porque na sua época, muitas pessoas achavam que a morte era algo definitivo da vida. A existência humana estava plausível e estava cercada somente no período terra. A morte era algo definitivo, ou seja, era a impossibilidade de uma vida no além. E Paulo então vai falar: olha, vocês não conhecem realmente a matéria, a disciplina chamada morte. Por quê? Porque o meu Deus, o meu Cristo, ele tem uma resposta para a matéria chamada morte. Então Paulo ele vai falar sobre a ignorância, o não conhecimento que as pessoas tinham dessa matéria. E até hoje nós sofremos muito com essa matéria. Por quê? Porque a morte é um enigma. Isso é algo inevitável. Porque nunca, presta atenção, nunca ninguém foi lá e veio contar como que é. Então o que nós temos é fé. E nós temos uma fé plausível. Não uma fé em crenças, mas uma fé em escritos. E esses escritos da palavra de Deus. Então não é uma fé por fé. Tá? Não é simplesmente uma crença no imaginário. Mas é uma crença em algo escrito. E esse escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. A morte, então, ela sempre foi um dilema, não só do cristianismo, mas de todas as religiões do mundo. No apóstolo Paulo, ele vai nos afirmar que a morte não é o fim, preste atenção, mas ele vai afirmar que é o elo entre duas realidades. Isso você pode conferir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, que ele vai falar que a morte não é o final. Ele diz: olha, não fiquem tristes, não fiquem ignorantes acerca disso. Porque vocês são ignorantes, vocês acham que a vida termina aqui, a morte é algo definitivo. Ela não é algo definitivo, ela é o elo que liga essa realidade da outra realidade. E Paulo então vai falar sobre isso no verso 14. E ele faz a comparação. Quem é o paradigma para Paulo? Cristo. Paulo disse: Cristo morreu e ele ressuscitou. Ou seja, se ele viveu aqui, ele está falando sobre duas realidades: a terrena e a espiritual. Vocês compreenderam porque ele fala o verso 4, o verso 14? O verso 13 ele fala acerca da ignorância dos que dormem. A ignorância acerca dos mortos. No verso 14 ele coloca como paradigma quem? Cristo. E ele diz realmente: olha, se Cristo morreu, ou seja, ele quis dizer o seguinte: ele viveu essa vida nossa. Ele passou pela morte, mas ele ressuscitou. Para quê? Para viver uma outra vida. Presta atenção. Então a morte é o elo entre essas duas realidades. Isso é profundo, queridos. Isso é profundo. Ponto 2. A primeira e a segunda ressurreição. Então, já que Paulo solucionou o problema da morte, e ele fala de forma definitiva que a morte não é o fim, mas é o elo entre essas duas realidades, ele vai falar sobre a primeira e a segunda ressurreição. Tá? O que eu quero salientar neste ponto aqui, muito importante da nossa lição, é que Paulo salienta a importância que Deus, presta atenção, a importância que Deus deu ao nosso corpo. O arrebatamento, presta atenção, ele é uma exaltação da matéria, da carne. Eu vou repetir essa frase. O arrebatamento é a exaltação da matéria. Isso é profundo. Por quê? Porque o arrebatamento é fazer com que a matéria volta a ser como ela era no jardim do Éden. Olha que profundidade, querido, isso. Olha que profundidade. Por quê? Preste atenção no que nós vamos falar agora.
Paulo estava confrontando os filósofos gregos, porque os filósofos gregos afirmavam que deveria ter uma espécie de dicotomia, deveria ter uma dicotomização da matéria do corpo, ou seja, o que nos prende é a matéria. E se nós conseguirmos desprender o imaterial do material, nós evoluímos, nós vamos conseguir evoluir. A matéria, ela nos prende, a matéria é má. Queridos, então por isso que Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca da morte. Existe uma outra realidade que as pessoas vão viver após essa. Mas as pessoas após a morte vai acontecer uma coisa chamada ressurreição. E Paulo, ele vai falar de forma muito brilhante que na verdade o que morre é o corpo, porque o espírito, ele continua vivo. E Paulo, quando ele fala sobre ressurreição, ele está falando sobre ressurreição da totalidade da pessoa. É a junção da matéria com o espírito. Isso é profundo. Isso é profundo, queridos. Tá? O autor da nossa revista, ele diz que a primeira ressurreição será na volta de Jesus. Ou seja, Jesus volta hoje, por exemplo. Enquanto você está assistindo essa aula, que coisa gloriosa, né? Jesus volta hoje. Ou seja, nós seremos arrebatados. Os que já morreram de nós para trás serão ressuscitados. Isso mesmo. O corpo de Abraão, ele vai sair de Macpela. Ele vai sair daquele lugar e ele vai encontrar com o seu espírito. E ele vai encontrar-se com Jesus nos ares. Isso é profundo, querido. Isso é profundo. O corpo dele está lá ainda. O corpo dos heróis do passado estão enterrados ainda. E eles precisam sair da tumba. Ou seja, é a valorização que Deus deu para essa matéria que nós às vezes a desprezamos. Olha a importância de nós conservarmos isso daqui, ó, de nós cuidarmos do nosso corpo. Em verdade é que eu sei que com um pouco nós vamos falar que nós seremos transformados, mas olha, isso aqui vai passar por uma transformação. Por quê? Porque nós fomos contaminados pelo pecado e Deus vai tirar descontaminação. Deus vai passar-nos por um processo onde aquilo que nós ficamos tóxico vai sair de nós. Então nós voltaremos a ser como nós éramos. Nós éramos na figura de Adão. Isso é muito interessante. Então, se Jesus voltar hoje, os mortos ressuscitarão. Olha que interessante. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então eles ressuscitam, saem da tumba, nós somos arrebatados e ambos vamos nos encontrar com Cristo nos ares. E segundo o nosso autor, essa primeira ressurreição, então ela vai acontecer na volta dele, com o arrebatamento da igreja. E vai perdurar pelo período de 7 anos da grande tribulação. Por quê? Porque segundo o nosso autor, as duas testemunhas ressuscitarão. E segundo o nosso autor também, os mártires da grande tribulação. Então, esses dois elementos, os mártires da grande tribulação e as duas testemunhas, farão parte da primeira ressurreição. Tá? Por quê? Porque a segunda ressurreição, segundo o nosso autor, ela vai acontecer quando? No final do milênio. No final do milênio, quando vai ser implantado o juízo final. Então, quando acontecer o juízo final, vai acontecer a ressurreição de quem? Dos ímpios. E a ressurreição dos ímpios conhecemos como a segunda ressurreição. Tá? No final do milênio. Ok, queridos? Tranquilo? Ponto de número 3. A transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Que coisa gloriosa isso, né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51,
a 53 que isto é um mistério. Paulo diz, olha isso que eu estou dizendo um mistério para vocês. Olha o que Paulo diz, nós seremos transformados. Aí ele continua dizendo, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. O que é revestir? Você tem algo aqui, você pega e reveste esse algo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me entendam a minha colocação aqui, tá? Irmãos, de forma alguma eu quero trazer heresia para a igreja de Cristo. De forma alguma. Porque quando eu começar a trazer heresia para a igreja, eu quero que vocês me denunciem. Que vocês me combatem. Mas me entendam o que eu vou dizer agora. Quando nós estivermos vivos no ato do arrebatamento, e esse processo que Paulo disse que é um mistério, eu não vou tentar desvendar aqui, tá? Eu vou colocar minha pequena colocação, porque isso realmente é um mistério. Mas eu acredito, não sei como vai acontecer isso, mas no meu entendimento, ou quando Paulo diz que haverá uma transformação do mortal para o imortal e do corrupto para aquilo que é incorruptível, é um processo estilo da morte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai afirmar que o salário do pecado é a morte. Com isso eu quero afirmar que até os que estão vivos, eu não sei como, em fração de segundo, essa transformação será a morte e a vida. Será eu morro, mas eu vivo. Vai ser o morrer humano e o viver divino. Porque a palavra tem que se cumprir. Tá? Lembra que Adão peca? E quando Adão peca, ele morre. Nós temos que entender que existe o sentido espiritual daqui também. Então esse ato de transformar, por isso que pode dizer, é um mistério, é muito complexo isso. Mas eu estava pensando durante a semana sobre este ato tão glorioso. E eu fiquei pensando acerca disso. Então no meu pobre entendimento, quando Paulo fala de que nós seremos transformados, Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, vocês vão morrer, mas vão viver em fração de segundos. Eu fiquei pensando na pipoca, quando a gente estoura a pipoca. É muito interessante, quando a pipoca atinge uma temperatura muito quente, ela explode, ela se transforma em algo que não era comestível, em algo comestível. E presta atenção, e quando ela se transforma, ela nunca mais volta ao seu estado original. Sabe o que isso mostra? Quando nós formos transformados, nunca mais seremos pecaminosos. Nunca mais. Ou seja, a transformação é algo definitivo. Ou seja, houve esquentamento, houve uma morte. Em fração de segundo, renasce uma outra pessoa. Renasce uma outra vida. Deus nos renova. Tá? Eu sei que isso é um mistério. É simplesmente a tentativa do professor Fábio Segantin de tentar fazer com que nós compreendamos algo que às vezes eu entendo que é incompreensível. Mas com todo respeito, queridos, que vocês possam meditar nesse pensamento meu aqui, sobre isso que nós acabamos de falar, sobre aquilo que vai acontecer conosco. Tópico 3, antes do arrebatamento e depois dele. Tá? Ponto 1, antes do arrebatamento. Antes é preciso vigilância. Nós já falamos sobre isso. Nós precisamos estar atento, prestando atenção nas coisas, esperando a volta de Jesus como se fosse ontem, como se nós tivéssemos ficado. Então nós temos que esperar a volta de Jesus vigilante. E depois viveremos felizes para sempre. Essa frase aqui parece um conto de fada, né? Como termina as histórias de amor. Foram felizes para sempre. Parece um conto de fada, mas não é. Será uma realidade. Paulo ele está salientando que toda tristeza será banida para sempre. É por isso que ele começa o verso 13 dizendo, olha, não quero que vocês sejam ignorantes acerca disso. Porque vocês estão vivendo tristes por não conhecer essa matéria. E aí no verso 18 ele termina com uma frase, consolai.
Ou seja, existirá a alegria. O arrebatamento para nós é alegria. É por isso que o autor usou essa expressão. E depois, viveremos felizes para sempre. Por quê? Paulo está salientando que toda tristeza será banida para sempre. Eu quero concluir essa minha aula com um texto de Apocalipse. Que nós possamos dizer durante essa aula, durante essa semana, durante toda a nossa vida: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.